Bem-vinda a esse encontro de reintegração, onde a gente vai consertando, juntando, integrando partes nossas para que a gente possa ficar completo na vida. Já não sei se já viram aqueles bonequinhos de encaixar, assim, aquele que tinha uma batatinha que se encaixava os pedacinhos. A gente vai encaixando até a gente ficar íntegro. Então, hoje eu vou falar de um assunto básico, né? Como pacificar a relação com pai e mãe. Essa relação primária da nossa vida, né? Então, tá aqui a nossa origem, né? Então, a gente nasce aqui e a gente tem contato, geralmente, com essas outras pessoas, pai e mãe. Né? Ou as pessoas que nos cuidaram, né? Essa live também pode se aplicar a essas pessoas, tá bom? E aí, dessa origem, dessas primeiras relações, a gente tem nosso referencial de relacionamento. Isso acaba se repercutindo em outras relações, na relação na esfera afetiva, na relação de trabalho, na relação consigo mesmo, na relação com os clientes. Tudo isso vai compondo. Então, quando a gente mexe aqui, e aqui, esse lugar do olhar para os pais, ele é um olhar mágico, é incrível. A gente pode mudar completamente a nossa relação com nossos pais, mesmo sem estar em contato com eles, mesmo que eles não estejam vivos. A gente pode mudar 100% essa relação. E tudo isso muda. E a vida da pessoa se transforma. Isso é plenamente possível. E com muitas pessoas acontecem. A gente tem esse poder de mudar o passado. A gente consegue ver o passado de outros ângulos e de repente o passado muda na nossa mente. E quando o passado muda, a narrativa da nossa vida muda. E quando a narrativa da nossa vida muda, o personagem da narrativa muda. Porque se antes eu era vítima, agora eu percebo que eu era um herói. E aí, de repente, a gente muda também. E tudo que a gente olha muda. E tudo que a gente olha ganha um novo significado. E até a nossa percepção sensorial do mundo muda. As coisas como a gente olha, a nitidez das coisas começa a ficar diferente. Você começa a dar mais nitidez para uma flor, por exemplo. Quando você está olhando para a flor dos teus pais. Você começa a dar mais nitidez para o que é belo da vida quando você consegue dar nitidez para aquilo que é belo nos teus pais. Quando você consegue dar nitidez para aquilo que é belo nos teus pais. Você consegue se olhar no espelho e ver o que é belo em você, se você conseguir ver o que é belo nos teus pais. Então é uma coisa muito linda quando a gente transforma o nosso olhar para os nossos pais. Vem comigo, tá bom? Então, a relação com os nossos pais, eles não têm a ver necessariamente com convivência, não tem a ver com que eles estarem presentes ou vocês estarem próximos, ou eles estarem vivos ou não, né? A relação dos nossos pais, ela começa a um nível interno. Até, muitas vezes, a gente escuta as vozes deles na nossa cabeça. Então, a gente pode escutar as vozes daquilo que os nossos pais nos falaram. Ah, você é assim, você é assado, você tem essas qualidades, você tem esses defeitos. A gente pode escutar a voz dos nossos pais, às vezes até no formato de um eu crítico também. Então, essa relação interna, ela acaba operando também na maneira como a gente conversa com a gente mesmo internamente. Muitas vezes a gente tem pais internos, como se essas vozes desses pais permanecessem com a gente. Então, quando a gente muda a relação com esses pais, essas vozes também vão mudar. Então, esse olhar para os pais é muito valioso. Então, ainda que teus pais não morem contigo, ainda que você não conviva com eles, eles moram em você. Em cada célula tua, eles estão entrelaçados. Assim, lá no teu DNA, lá, eles estão entrelaçados. Na tua cabeça, né? Na maneira como tu
você se configurou como pessoa, no teu nome, teus pais estão ali. E a gente pode se perguntar, né? Se você já se percebeu fazendo isso, falando com você mesmo, às vezes se cobrando, ou enfim, falando, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, como se fossem os seus próprios pais falando com você, né? Como se as ideias deles fossem as suas. Né? Se você já percebeu isso, né? Outra coisa também, a relação dos nossos pais, ela acaba influenciando na relação com as outras pessoas, que é como se fosse um espelho, né? Então essa referência pai e mãe, a gente acaba projetando nas pessoas externas. Então, se uma pessoa às vezes nos olha com algum julgamento, pode ser que a nossa reação seja a mesma reação daquela criança quando ela era olhada pelo julgamento dos pais. Então, muitas vezes, essas questões não resolvidas com pai e mãe aparecem nas relações de amizade, nas relações afetivas, nas relações de trabalho, nas relações com clientes, nas relações com qualquer pessoa, né? E a gente pode perceber isso, se a gente fica tentando agradar, se a gente tem medo de falar coisa errada, se a gente coloca em cima de outras pessoas expectativas que nos cuidem, que nos acolham. Então, quando a gente bota muita expectativa em cima dos outros, é porque também a gente bota muita expectativa em cima dos pais, né? Espera isso deles, né? Então, quando a gente tem essa relação de um jeito que não está pacificado, vai ter sintomas, né? A pessoa vai se cobrar demais, ela vai ter dificuldade nessas relações. É como, não sei se você já viu aquele caleidoscópio, que tem umas pedrinhas, aí conforme você gira esse caleidoscópio, ele forma mandalas. Então, a relação dos nossos pais é como esse caleidoscópio. É como se fossem essas pedrinhas do caleidoscópio. Então, quando as pedrinhas mudam de posição, toda a mandala do caleidoscópio muda. E o mundo inteiro que você olha muda. Então, quando você muda a relação com teus pais, todas as tuas relações mudam ao mesmo tempo. Por isso, olhar para a relação com seus pais é tão importante. Então, qual que é o primeiro passo para a gente pacificar a relação com os pais? Qual que é o primeiro, o passo 1, né? Mas antes de falar do passo 1, tem que falar uma outra coisa. Então, não sei se você lembra quando você ia na escola, que tinha aqueles corredores gigantescos, e aí tinham várias salas. Na escola que eu estudei era assim. Imagina que tem um corredor gigantesco. E você vai entrando, você vai caminhando por esse corredor e olhando o que tem em cada porta. Aí, numa porta, tem uma realidade. Aí você olha aquela realidade. Aí você caminha mais um pouco e tem outra porta e tem outra realidade ali. Então, existe uma realidade na primeira porta, que a gente olha para aquilo que os nossos pais não deram. Aí quando a gente entra nesse mundo daquilo que os pais não deram, esse mundo é infinito. A gente consegue encontrar infinitas coisas que os pais não nos deram. Então, quando a gente entra por essa porta, da porta da falta, e eu olho para tudo que meus pais não me deram, esse mundo ele é infinito, ele não tem fim, ele é vasto, ele me dá uma sensação de amplidão porque ele não tem fim, embora ele seja estreito, porque tem outras portas para entrar. Agora, se eu sair dessa porta, volto para o corredor
caminho mais um pouco e entro na segunda porta, que é a porta daquilo que os meus pais me deram. Se eu começo a olhar para aquilo que eles me deram, começo a olhar para a minha vida, para o meu corpo físico, quando eu começo a olhar para tudo que tem no meu corpo físico, quando eu começo a olhar para essa vastidão dessa consciência de estar num corpo que é consciente de si mesmo, e aí eu começo a olhar para tudo que meus pais me deram, essa porta também é infinita. Ela também é vasta. E a gente olha para isso e dá uma sensação de esplendor. Mas aí eu volto pro corredor. E tem outras portas que eu posso entrar. E posso lidar com essa relação de múltiplas maneiras. Você é a pessoa que caminha no corredor. Você não é a pessoa que entra nas portas, tá? Mas você pode entrar. Então, se você escolhe entrar na porta daquilo que você recebeu, de valorizar aquilo que você recebeu, você vai ter um mundo correspondente, que é um mundo próspero. É o mundo de quem tem. Quando eu recebo, eu sou a pessoa que tem. Se eu tô na falta, eu sou a pessoa que tem falta. Então, se você entra na porta da pessoa que faltou, que não recebeu, você vai ser a pessoa escassa. Agora, se você entra na porta da pessoa que recebeu, dos pais, aí você vai ser a pessoa próspera, você vai surgir dessa maneira. Quem é você? Você não é nenhuma nem outra, você é o que está no corredor, mas você pode escolher esses mundos, tá bom? Tem outros mundos, mas estou falando de 2 aqui, tá? Mas entra que dá boa, entra nessa porta de quem recebeu dos pais. E aí, quando você entra nessa porta, você não tá olhando para aquilo que não veio, assim, né? Então, a gente vai olhar para aquilo que você recebeu. Você consegue nomear, escrever alguma coisa que você recebeu dos seus pais? Consegue pensar agora em algo que você recebeu dos seus pais? Pode ser um valor, pode ser um exemplo, pode ser uma coisa simples, uma torta de limão que minha mãe fez. Pode ser um bombom com morango dentro. Pode ser um cafuné. Pode ser uma proteção que ela deu em algum momento. Se não foi uma mãe que pôde estar presente fisicamente, pode ser a vida em si mesma, né? Ela fez um parto, né? Ela arriscou a própria vida para dar a sua, né? Até a mãe dá o cálcio dos dentes para que o filho tenha ossos, né? Você consegue nomear alguma coisa que tu recebeu? Consegue olhar para isso? Olha, uma dica prática, faça uma lista. Começa a falar sobre isso. Começa a olhar para isso, começa a colocar solidez. A gente não dá zoom em várias coisas? Quando a gente pega uma foto, às vezes dá um zoom e vê alguma coisa. Imagina que tu pega as coisas que tu recebeu dos teus pais e começa a dar um zoom nisso. Olhar para isso, de um olhar mais profundo. Você vai ver que vai vir uma sensação muito agradável também. A sensação da gratidão, ela é muito gostosa. E aí, mas vamos supor que você tá lá naquele corredor, vamos supor que você sai desse mundo daquilo que você recebe, tá? Você saiu desse mundo. Você voltou pro corredor. Aí você deu uns passos para trás e alguém te jogou. Alguém jogou você lá no mundo da falta. Supondo que isso aconteceu. Alguém pegou você e jogou na porta que só dava para olhar a falta. Então, se alguém pegar você e jogar você nesse mundo, nesse multiverso, que você só começa a olhar a falta aquilo que teus pais faltaram contigo, aí o que você faz? Né? Aí que vem a segunda chave. Então, se eu entro nessa porta e vejo
e começo a olhar em todas as direções e ver aquilo que os meus pais não me deram, porque a minha mãe não me elogiou o suficiente, porque minha mãe não sei o quê, porque meu pai não sei o quê. Se você entrou nesse lugar, nesse mundo, e você começou a olhar para isso, e esse mundo é infinito, então aí qual que é a solução? Eu começo a reconhecer o valor daquilo que me faltou. Como é que é assim, né? Como é que eu vou valorizar uma coisa que eu não recebi? Como é que eu... Calma que faz sentido. Então, assim, aquilo que você não recebeu te colocou em movimento. Então, aquilo que seus pais faltaram com você, aquilo que eles não conseguiram te dar, não deram conta, fez você caminhar pelo mundo para buscar outros mundos, outros lugares, outras pessoas. Porque se teus pais te dessem tudo, se tua mãe te desse tudo no útero dela, se tivesse espaço para você ficar lá infinitamente, você nunca ia sair do útero. A criança só sai do útero porque falta espaço. Então a gente só nasce porque falta espaço na mãe, né? Então se os pais fossem infinitamente ideais, as pessoas não iam crescer. Elas não iam sair pelo mundo, elas não iam construir as suas histórias. Então, ainda que tu entre na porta, a porta da falta, que você comece a ver falta nos seus pais, comece a valorizar aquilo que te faltou. E pensa, o que aquilo que te faltou fez você desenvolver? O que fez você desenvolver? Então, eu lembro um período que me fez crescer muito. Assim, quando eu me formei na faculdade, meu pai ele parou de pagar algumas contas, assim, parou de pagar pós-graduação, ele parou de pagar minhas contas. E aí aquilo me fez crescer muito. Fez eu realmente olhar com uma presença para esse trabalho das constelações. Bem-vindo, Alan. Então, aquilo que faltou dos nossos pais fez você fazer o extraordinário que você faz hoje. Aquilo que teus pais não te deram fez você percorrer caminhos diferentes e autênticos. Então, aquilo que não foi dado para ti fez você caminhar com as tuas pernas. Então, tão valioso quanto aquilo que os pais nos dão é aquilo que eles não deram conta de dar. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela não teve uma comunicação afetiva dos pais. Aí ela faz vários percursos para aprender uma comunicação afetiva, faz curso de comunicação não violenta e faz várias coisas. E aquilo faz ela se desenvolver como pessoa. E eu pergunto para você, o que você desenvolveu por causa de algo que teus pais não te deram? O que você desenvolveu com isso? E aí, então, o primeiro ponto que eu trouxe, né? É a gente dar um zoom naquilo que a gente recebeu, né? Tomar o que eu recebi dos meus pais. O que eu recebi deles? O que eles me deram? Me deram a vida, me deram um lar, me deram uma casa, me deram um olhar, eles me deram uma sabedoria, eles me deram um corpo físico nesse planeta. O que eles me deram? Segundo passo, reconhecer o valor do que não veio. Então, eu reconheço o valor do que eu recebi e o valor do que eu não recebi, porque aquilo que eu não recebi me moveu pelo mundo. Então, eu me caminho com a força daquilo que eu recebi e com a força do que eu não recebi, porque o que eu não recebi me faz ter curiosidade, me faz querer caminhar, me faz me abrir para novos mistérios. Se os pais nos dessem tudo, a gente não caminharia pelo mundo, não teria por que caminhar, tudo já foi dado. E o terceiro passo, terceiro ponto, né, último ponto aqui que eu vou trazer, é a gente liberar os pais desse lugar de pai ideal, né? Então a gente
Primeiro a gente classifica os pais como pai e mãe. A gente já fecha eles nessa caixa. Então, como se eu pegasse o mar, que é uma coisa ampla, e fechasse nessa caixa. Falasse assim, agora você é meu pai e minha mãe. Pronto, tá fechado na caixa. Esse é teu carimbo, teu selo, você é isso. E eu espero isso de você. A gente pega uma pessoa que é um infinito de coisas, de experiências, de dores da infância e de relacionamentos que a pessoa teve. Mas o relacionamento que importa é o que essa pessoa teve com a minha mãe. Pronto. Então, assim, a gente fecha a pessoa numa caixinha. E tem que ser uma caixinha ideal, porque a gente espera que a pessoa seja ideal. Ela tem que ter aquelas características que você espera de um pai e de uma mãe. Que seja uma pessoa saudável mentalmente, fisicamente, que seja uma pessoa disponível, que seja uma pessoa fiel, que seja uma pessoa assim, assado. Então tem uma lista de características do pai e da mãe ideal. A gente quer a nossa criança é muito exigente, ela quer uma versão premium dos pais, né? E às vezes nem é tão exigente assim, às vezes ela quer uma coisa mínima. Mas naquela circunstância, para aquele pai e aquela mãe, aquilo não é possível, tá? Então, a gente aceita que os nossos pais eles vêm numa versão de ser humano. Essa versão de ser humano está condicionada a um campo de imperfeição. Então, nossos pais, eles vêm nascidos da imperfeição. Eles não são uma versão Golden Plus sobre-humana. Eles são uma versão imperfeita, né? Como a gente. Assim, que é meio orgânico, né? A gente tá de um jeito, daqui a pouco tá do outro. Daqui a pouco a gente tá estressado, daqui a pouco a gente tá de bem com a vida. Eles são pessoas orgânicas, né? Humanas. E aí, mas às vezes nossa criança tem essa demanda dos pais ideais, e não encontra, né? Mas como adultos, a gente pode liberar os pais desse lugar de ideal. Ver nossos pais como consciências que estão caminhando pela vida, com as suas clarezas e com as suas confusões, com os seus pontos de força, com as suas fraquezas, com uma energia de vida e com uma energia mórbida também. É aceitar que os pais têm contrastes. Os pais têm contrastes, eles têm luz e sombra. É aceitar isso. O pai e a mãe não são um ideal de luz que chega com uma aura iluminada. O pai, a mãe, que está sempre disponível. São pessoas infinitamente maduras o tempo todo. Pessoas que têm uma sanidade mental completa. A gente tem expectativas sobre-humanas sobre os pais, né? A nossa criança interna tem essas expectativas. Tudo bem que ela tenha, né? Mas como adulto a gente pode soltar isso, pode liberar. A tal ponto que se você é adulto hoje, você não tenha mais nenhuma expectativa em relação ao seu pai e sua mãe. Que você se alegre com qualquer coisa que eles te derem, porque você não estava esperando. Então, quando eles te dão um presente, que isso te cause uma surpresa. Que isso te cause uma alegria. Porque você já não tem mais expectativa que eles te dessem presente. Isso eu gosto de pensar, vamos supor agora que eu tô adulta, né? Tudo que meus pais fizerem por mim agora é caridade que eles estão fazendo. Eu não vejo que eles têm obrigação de nada. Se eles quiserem me dar alguma coisa, quiserem fazer alguma coisa por mim, eu não vejo isso como algo que vem de uma obrigação. Se eu vou na casa da minha mãe, eu não acho que ela tem que me dar comida. Não acho que ela tem que me servir um almoço. Não vejo isso como uma obrigação. Sair desse automatismo de filha e mãe, de filha e pai, de ter essa... Você pode até performar nesse papel. Você performa como filha e age como filha. E eles vão performar como pais, se eles entrarem no papel também. Pode ser que eles entrem ou não.
Mas assim, não fique mais, não dê solidez mais para esses papéis. Dessa maneira, né? Principalmente se você já é adulto. Então é basicamente isso. Resumindo, passo 1, tomar o que veio, o que eu recebi. Passo 2, tomar o que não veio, o que eu não recebi, o que eu fiz com o que eu não recebi. Como eu me desenvolvi a partir disso? Como que isso fez quem eu sou? O que de especial eu fiz com aquilo que eu não recebi? E passo 3, libera teus pais. Libera eles de você, das suas expectativas. Para de ficar mandando dívida para eles, cobrando, demandando. Eles não têm que te dar mais nada. Teus pais não têm que te dar dinheiro. Teus pais não têm que te dar herança. Teus pais não têm que te dar, não tem que reconhecer mais nada. Se você já está adulto, adulta, se você está respirando, se você pode se mover no mundo, teus pais não te devem mais nada. Eles nem precisam mais exercer essa função. Os pais não precisam cuidar dos teus filhos. Os pais, eles não têm que te apoiar nos trabalhos que você está desenvolvendo. Os teus pais não têm que te apoiar na tua arte. Eles não têm que te apoiar em qualquer coisa que você quiser. Eles não têm obrigação disso. Você já está caminhando no mundo. Você já pode buscar em outros lugares aquilo que você sente necessidade. Então, libera os teus pais de qualquer expectativa. Se você for performar como filho ou filha, faz isso num jogo lúdico. Entra nesse papel, mas não faz com que, não obrigue teus pais a vestir esse personagem o tempo todo. Deixa eles serem humanos. Eles cumpriram essa função de pai e mãe por tanto tempo. Às vezes eles querem manifestar outros personagens. Então, se você tiver alguma dificuldade, porque às vezes não é tão simples. Eu estou falando aqui de uma maneira muito generalista também. Porque cada pessoa tem um pai e uma mãe diferente. Então, se você quiser olhar de uma maneira mais específica o teu caso, a tua relação com o teu pai, com a tua mãe, entre em contato comigo. E a gente pode olhar a tua relação com o teu pai e com a tua mãe e como melhorar essa relação. Que tipo de postura que tu pode ter para melhorar essa relação. Fazer uma mudança nessa relação. E como no caleidoscópio, quando você gira aquelas pedrinhas, gira e a mandala toda se transforma, né? Quando aqueles brinquedos assim que você vira assim, e o mundo todo muda. Então quando você muda a posição, o teu posicionamento muda tudo. Então quando você muda a tua relação com teus pais, toda a tua vida muda. Isso é muito bonito. Por isso eu gosto de trabalhar com isso. Então qualquer coisa me manda mensagem, entre em contato comigo pra gente conversar sobre isso. Um grande abraço.